A paz contigo, a paz convosco. Aqui quem vos fala é Robson Pellegrino, da Igreja de Deus, sétimo dia. Nossa palestra de hoje é a número 2 sobre a Trindade. Trindade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, a Igreja Adventista da Promessa, obedece às instruções do Papa. Há uma gravura, que é uma representação gráfica da Trindade, desaprovada pela Igreja Católica, embora ela ilustra exatamente a crença que Deus é triuno, é composto por 3 pessoas na mentalidade desses apostatados. Isso equivale a 3 deuses. Esses 3 formariam um único Deus, uma blasfêmia, um Deus, uma cabeça com 3 rostos. Não faz hoje o cristianismo de um Deus só, Deus, o Espírito Santo e Yahushua, Jesus, um Deus só? O quadro que data do século XIX foi pintado na Alemanha, um quadro que representa o que? Um Deus siamês com 3 cabeças e um único corpo. Por que hoje não se vê mais o Deus cabeçudo? Lhes conto o segredo. Quadros e imagens desse tipo estão proibidos pela Igreja Católica desde 1698, quando o Papa Urbano VIII condenou a representação da Santíssima Trindade sob a forma de um tronco humano com 3 cabeças. Então nós vamos vendo as heresias. Antes disso, uma outra tentativa de representação artística produzida no século XV pelo monge André Rublev, da Igreja Ortodoxa Russa, do mosteiro de São Sérgio da Santíssima Trindade, mostrava o Pai, o Filho e o Espírito Santo como em 3 pessoas absolutamente iguais. Vamos analisando então a história, que eu também trabalho com história, não simplesmente com as escrituras. Dizia-se fundamentar no episódio bíblico da visita dos 3 anjos à casa de Abraão, Gênesis 18, de 1 a 4. O autor acreditava que assim a suposta unidade e igualdade entre os membros da Trindade poderia ser melhor visualizada a ponto de confundirmos as personagens. E à primeira vista, não sabemos distinguir a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Mas em 1745, o Papa Bento XIV rejeitou também essa cena de 3 pessoas sentadas, uma ao lado da outra, para representar a Santíssima Trindade. Isso porque, segundo ele, o Espírito Santo nunca apareceu em forma humana. Então nós vemos que a Igreja Católica mesmo criou a Trindade, e os próprios papas viram que não tem cabimento. Que o próprio Papa Bento XIV, ele viu que nunca se apareceu o Espírito de Deus sob forma humana. Vamos ver algumas explicações. O primeiro personagem à esquerda da foto, que você pode ver, pesquisando na internet, imagens sobre a Trindade, representa que o Pai possui um manto de cor indefinida que é obtido da mistura dos pigmentos da roupa do Filho com a do Espírito. É impossível definir a cor exata. Isso representa o mistério em que o Pai está envolto. Por debaixo deste manto tem uma veste azul que representa a sua divindade. O personagem do meio representaria o Filho. Possui a túnica vermelho-púrpura, que simboliza a sua humanidade, e por baixo azul a divindade. Todos os 3 possuem, mas só vemos nitidamente no Filho a estola no ombro, representando a realeza. Isto é uma foto que eu vi na faculdade, nos livros, eu pesquisei. E depois eu vou dar para vocês aqui também um site para vocês entrarem. O terceiro personagem à direita seria o Espírito. Possui um manto verde representando a eternidade e tamanho azul a divindade. Segundo seus intérpretes, a doçura de suas linhas possui algo de materno. É o Consolador, o Espírito de amor. Sua postura inclinada dá a entender que ele aguarda para ser enviado. Então vocês procurem, a fonte é Iconografia Cristã Trindade,
http://transfiguração.com.br/ictrinde.htm. Então vocês vejam, eu ainda dou a fonte para vocês verem. Aqui não é nada de invenção, aqui não é nada de chaveco, como alguns falsos pastores inventam coisas que não têm provas. Aqui nós temos a fonte, trabalhamos com a Bíblia e com a história para mostrar para vocês a verdade suprema. Ainda em 1745, o Papa Bento XIV afirmou, através da Solicitudine Nostrae, que as imagens da Santíssima Trindade eram temerárias e contrárias ao costume da Igreja. Então o próprio Papa Bento XIV viu o quê? Que a Trindade, as suas imagens, seus ídolos trinitarianos, davam até medo e contrários aos costumes da Igreja. Mas hoje interessante, né? Como se crê na Trindade. Imagens da Santíssima Trindade que são comumente aprovadas e que podem ser e permitidas com segurança, são aquelas que representam a pessoa de Deus, o Pai, como um venerável patriarca, figura tomada do ancião de dias, que se assentou em Daniel 7:9, e o próprio dele, seu Filho unigênito Jesus Cristo, Yehoshua, Deus e homem, e entre ambos o Espírito Santo, o Paracleto, em forma de uma pomba. Veja o livro Bullarium, Romano, página 318, citado em Modernistic Art and Divine Worship, http://www.petersnet.bronze3141.htm. Então você vê que tudo que eu falo, eu mostro a fonte para vocês buscarem e ver que eu falo a verdade. Aqui eu não trabalho com invencionice, como os apostatados que inventaram a Trindade, que não tem argumento bíblico de nada. Foi a essa recomendação papal que o líder da Associação Ministerial da Divisão Sul-Americana dos Adventistas Apostatados, e o apostatado Alejandro Bulhon, um grande pregador, acatou ao aprovar a representação da Trindade usada no estudo número 27 da série Verdades Bíblicas para o Terceiro Milênio. Quer dizer, Bulhon no seu livro usou o quê? Essa representação da Trindade no seu livro é dado da Igreja Católica. Apesar do confronto direto com o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus, que não devemos adorar imagens de escultura, então a Igreja de Deus do sétimo dia não usa nenhuma imagem nos seus textos, nos seus estudos, e a Igreja Adventista é idólatra. Tudo isso foi tirado da internet. E também esse texto que eu li foi escrito por Robson Ramos, tirado da internet. Robson Ramos é um pesquisador que fez essa, como vamos falar? Essa monografia que eu copiei da internet e disse para vocês, Robson Ramos, que escreveu. Então eu pergunto, como se pode, caramba? O próprio papado não aceitava a Trindade, nem os pioneiros adventistas. Adorno White, Tiago White, Guilherme Miller, Haskell, Longbur, Wycliffe, eles não aceitavam a Trindade. Como hoje pode a Igreja Adventista, na cara de pau, aceita esse nojento dogma pagão criado por Atanásio pela Igreja Católica? Pois o Shema diz em Deuteronômio 6:5, ouve Israel, só o Senhor Yahvé é Deus, só o Senhor é um. Então tomemos cuidado. Esse foi nosso estudo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, a Igreja Adventista da Promessa, todos são Babilônia, filhos de Babilônia, seguem os passos do papado. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia obedece às instruções do Papa para lançar nos seus conteúdos imagens da Trindade. A paz convosco, a paz contigo. Robson Renato Pellegrino, na sua videoconferência, a verdade suprema para você.